O governo quer fixar em 65 anos a idade mínima para a aposentadoria. Hoje não há um limite mínimo de idade. Quando o trabalhador completa 35 anos de contribuição, já pode se aposentar com a aplicação de um redutor de acordo com a idade. A mudança está sendo analisada pela Câmara, onde será votada por uma comissão especial e depois pelo plenário. O deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, é o convidado do Palavra Aberta para debater o tema. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Pois não. Deputado, essa reforma é a solução para o déficit da Previdência, que chegou a quase 150 bilhões de reais em 2016? Não, essa PEC 287, que tenta fazer sobre o discurso da reforma da Previdência, na verdade quer reduzir a possibilidade do povo brasileiro, dos trabalhadores no Brasil, se aposentarem. Porque, vejamos, nós temos uma idade média de vida no Brasil de 75 anos. Né? Nos países mais desenvolvidos, a média de vida é 81 anos. Esse sim, tudo bem, você pode se aposentar com 65, como é a proposta que está sendo apresentada por essa PEC. É uma mudança completa no sistema previdenciário brasileiro. Hoje o trabalhador, se quiser se aposentar, ele se aposenta completado o tempo de contribuição, 30 para a mulher, 35 para o homem, ou a idade de 50, 55 e 60 para os casos especiais das aposentadorias, por exemplo, de professor primário, de trabalhadores rurais que começam a trabalhar muito cedo em situações extremamente difíceis. Imagine um homem do campo se aposentar a 65 anos de idade. É uma situação extremamente difícil, aquele da construção civil pesada. Então essas pessoas não vão se aposentar. É igual a lei do sexagenário, quando num processo quando o Brasil era escravocrata, se implementou uma lei de que as pessoas poderiam ser livres aos 60 anos. O problema é qual era o escravo que chegava a 60 anos. Está se querendo mesmo no Brasil. Porque hoje a proposta do governo é que se aposenta com 65, mas e a contribuição? Para se aposentar integralmente, tem que ter praticamente a pessoa entrar com 16 anos para trabalhar e contribuir ininterruptamente por 49 anos. Portanto, não vai ter mais aposentadoria integral neste país. E as dificuldades do ciclo econômico, do desemprego, da volta ao emprego, da flutuação, não vai permitir que as pessoas façam essa contribuição durante 49 anos consecutivos. Portanto, essa reforma da Previdência estabelece a questão da idade, dos 65 anos, tanto para homem quanto para as mulheres, que têm jornada dupla de trabalho, porque além de cuidar do trabalho profissional, ainda tem uma tarefa doméstica muito pesada, ainda na sociedade brasileira. E além disso, você se aposentar com 65 anos, para o homem do campo, para o homem da construção civil pesada, ela acaba com as aposentadorias especiais para essas categorias. E quem está propondo isso são pessoas, veja, o ex-ministro Gedel se aposentou com 50 anos. O próprio Michel Temer sequer fez 55 anos para sua aposentadoria. Eliseu Padilha. Então esse grupo que está no poder hoje não tem a menor moral para propor ao povo brasileiro, aos trabalhadores que têm as suas dificuldades, o seu cotidiano extremamente pesado, para se aposentarem com 65 anos de idade. Portanto, quase impede a aposentadoria do homem do campo, dificulta a aposentadoria do homem da cidade e, na verdade, isso não resolve o rombo da Previdência. Qual é o rombo da Previdência? O rombo da Previdência são várias empresas que não pagam o sistema previdenciário, que devem só em 2015, deviam ao sistema previdenciário em 2015 350 bilhões de reais. Grande parte dos recursos da Previdência e da assistência social foram desviados para pagar a dívida interna. Não existe rombo na Previdência. Você tem que fazer uma reforma da Previdência. Para ficar mais claro para quem está assistindo ao programa, essa dívida das empresas são contribuições que deixaram de ser pagas ou são as desonerações que foram concedidas a determinados setores da economia? Você tem dois mecanismos. Um são as dívidas tributárias, as dívidas previdenciárias que as empresas rolam, está na dívida ativa e o governo não cobra, ou tem uma ineficiência na cobrança. O segundo, desonerou bastante vários setores da economia que deixaram de pagar suas contribuições, que eram recursos que iam para a Previdência Social, e essas empresas
absorveram esses recursos para os seus lucros, não geraram emprego e renda e deixou todo esse recurso sem entrar na Previdência. Se você levar em consideração o que se deve da Previdência, se levar em consideração os recursos constitucionalmente destinados à Previdência, não existe déficit na Previdência. O que existe são desvios de recursos da Previdência, portanto isso é uma mentira, que todo dia é propalada de que existe um rombo na Previdência Social no Brasil. O sistema da Previdência e da Assistência Social no Brasil é superavitário. O problema principal é que se retira recursos daí para cobrir juros da dívida interna para os banqueiros no Brasil. E segundo, porque não se cobra no país os 350 bilhões de dívida previdenciária e também não se cobra dívidas que as empresas têm com o governo federal. Quer resolver o problema do déficit do governo federal? Cobra-se das empresas. R$1 trilhão de dívida tributária que se tem no Brasil e até hoje não se cobra. Portanto, é ineficiente o governo e quer resolver a sua ineficiência nas costas dos trabalhadores, tirando direitos. O senhor acha que há espaço aqui na Câmara para trazer esses outros argumentos para o debate da reforma da Previdência? Olha, essa tal agenda do mal, que está aí a reforma da Previdência e está ainda também a reforma trabalhista, que está chegando na Câmara, todas elas fazem parte de uma nova realidade política do Brasil que veio com o golpe dado aqui na presidenta Dilma. Então se instalou um governo que não tem apelo popular, não tem voto na população e sequer aprovação da opinião pública. E está se acelerando uma agenda de retrocesso dos direitos dos trabalhadores, de entrega do país ao capital internacional, tudo isso para facilitar exatamente a manutenção desse grupo no poder. Claro que hoje existe uma maioria circunstancial aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso de uma forma geral, e que nós precisamos que a população se mobilize. Eu acho que a população vai ser extremamente, eu tenho convicção que será sensibilizada por essa perda de direitos que querem impor à população brasileira. Em pleno século XXI, está se promovendo um retrocesso, porque isso aí abre campo, inclusive, para dar reajustes nas aposentadorias abaixo do salário mínimo. Então, à medida que as pessoas, quanto vão envelhecendo, vão precisando ainda mais de ter recursos para remédios, quando ficam mais fragilizados do ponto de vista da saúde, também querem dificultar os reajustes no sistema previdenciário brasileiro. Portanto, é uma luta grande que eu acho que nós vamos conseguir mobilizar a sociedade brasileira, sensibilizar a sociedade brasileira, especialmente os mais humildes. Veja, 70% dos municípios mais pobres, as aposentadorias e a previdência e assistência social corresponde a quase 17% do PIB desses municípios. Portanto, 17% da riqueza gerada nesses municípios depende da previdência social. Na verdade, querem de novo impor, principalmente nos estados mais pobres do Nordeste, do Norte do Brasil e mesmo no Sul, naqueles municípios menores, aquele empobrecimento que nós tínhamos tirado 30 milhões de brasileiros da linha de pobreza, é retomar esse pessoal para a linha de pobreza. Portanto, é um movimento de retrocesso do ponto de vista da sociedade, dos ganhos sociais muito grande, e acho que nós vamos ter uma reação muito forte da sociedade. Deputado, a gente está chegando no fim, nosso tempo terminando. Eu gostaria que, antes de encerrar, o senhor falasse um pouquinho mais especificamente como vai ser a estratégia da oposição aí nos próximos meses nessa discussão. Primeiro, não permitir que isso passe correndo como eles querem. Ou seja, a situação do governo está querendo evitar o debate. Nós precisamos fazer um debate amplo e uma mobilização ampla na sociedade. Por isso, vamos utilizar todos os instrumentos, todos os recursos parlamentares que nós temos para implementar um debate profundo na sociedade, para esclarecer a opinião pública do desgaste e, acima de tudo, do desastre que será para o povo brasileiro essa reforma da Previdência.